Olá, pet lovers! Sejam muito bem-vindos ao primeiro videocast da Pet Love. É tão o primeiro que a gente não tem nenhum nome ainda. Inclusive, se você tiver sugestões, bota aqui embaixo nos comentários, por favor. Eu sou a Beatriz Mier e hoje a gente vai falar sobre o mais legal de todos, que é alimentação. Tudo que você tiver de dúvida sobre a alimentação do seu pet vai estar aqui. O que é uma ração super premium natural? Como eu faço para trocar essa ração para o meu pet? E quais são as vantagens de oferecê-la? Essas perguntas e muito mais a gente vai falar hoje aqui com a doutora Mayara. Então, roda a vinheta. E para me ajudar mais com esse assunto, a gente chamou a doutora Mayara Guerra de Andrade, que é médica veterinária nutróloga, responsável pela comunicação científica da BRF Pet. Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vieram pra cá hoje especial pra isso. Sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho é: me conta mais, como é que você chegou pra ser nutróloga e não nutricionista ou só médica veterinária? Como é que você chegou nessa especialização? Bom, a nutrição sempre foi uma parte que me encantou muito, né? Então, lá quando eu decidi, acho que, né, é muito engraçado. Toda criança sempre fala que vai ser veterinária, né? Todo mundo já quis ser veterinária um dia. Eu também. Sempre falei que ia ser veterinária. E segui, continuei, mesmo crescendo, falando, vou fazer veterinária e tudo mais. E aí a nutrição cada vez mais foi despertando, olhando, falando, poxa, que mágico é você conseguir melhorar a condição de saúde ou fazer uma prevenção usando alimento. Né? Então, é isso que me encanta aí quando a gente fala, tanto a parte preventiva quanto a parte de tratamentos, né? E aí, então, no decorrer da faculdade, né, a nutrição é uma área ainda muito nova no Brasil, então nem sempre você tem ali na sua graduação muito sobre nutrição, mas aí depois, quando você se forma, você começa a ter, hoje a gente tem ótimos cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, e aí quando eu tava lá dentro, eu falei, não, realmente é isso que eu quero, e fui seguir, e aí hoje tô aqui. E se encontrou. Trabalhando com isso, exatamente. Que ótimo. Ai, adoro histórias assim, gente, porque a gente gosta... Eu sou formada em artes cênicas, né? Então, eu sempre falei que eu ia ser atriz, desde pequena. E aí, eu fui até o fim. Eu falei, não vou ser atriz. Então, porque às vezes você fala, né? Quando é criança, você... E aí, você muda totalmente. Ah, eu vou fazer administração. Você muda. Exato. E aí, na época do vestibular, minha mãe falava pra mim, o que você vai fazer? Eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu sempre falei que eu vou fazer, ué. Assim? Vou fazer veterinária. E eu falava pra ela assim, eu vou ser veterinária, mas eu não vou ficar clinicando, viu? Eu vou trabalhar com nutrição. Ela, tá bom. O sonho é sempre bem-vindo, mas verdade. Beleza. E aí, tudo deu certo, então, graças a Deus. Que bom. E aí, outra pergunta que eu tenho também, que é muito importante. Você tem gato ou cachorro? Eu tenho os dois. Tem os dois? Olha só, qual que é o nome? Eu tenho a Manu, que é a minha gatinha, de 10 anos. E eu tenho o Chico, que é meu cachorro, meu super companheiro, de 6 anos. Ai, gente. Então já estão há um bom tempo com você. Já estão há um bom tempo comigo. E como é que eles chegaram até você? Então, o Chico, ele foi uma adoção. Ele estava há muito tempo dentro de um pet shop. E aí, na época, eu fazia visita a pet shop e tudo mais. Numa dessas visitas, eu me encantei por ele. Acho que o encantamento foi recíproco. E aí, então, eu acabei ficando com ele tá comigo, meu companheiro, viaja comigo, tá sempre comigo, então a gente mora eu e ele ali, juntinhos, né, então tudo que eu faço, eu adapto a minha rotina para que ele esteja incluído, inclusive no trabalho, né, a gente tem aí algumas unidades que são pet friendly, então ele vai comigo pro trabalho também, sim, então isso é muito gostoso. E a Manu, ela foi uma história de resgate mesmo, assim, então ela chegou, na época eu trabalhava em pet shop ainda, e ela chegou nesse pet shop pequenininha, bastante maltratada, bastante doentinha. Aí eu fui tratando, a ideia era colocar ela pra adoção, mas aí acabou que se apegou demais. Eu fui a adotante. Entendi. E tá aí com a gente há 10 anos. Então. Entendi. E me conta uma coisa, como é que é a alimentação deles, né? Você é uma médica nutróloga, né? Tem toda uma questão especial. Sim, então os dois, né, eles comem aí, então, o guabi natural. Eu busquei aí dentro das opções que eu tinha, era a opção que mais me agradou, porque aliava o que eu estava buscando. Uma nutrição natural, de qualidade, que atendesse a todas as necessidades dos meus pets, né? Perfeito. Isso pensando desde filhote, mas pensando também a longo prazo, uma vez que a nutrição, ela tá muito aliada à prevenção de doenças, à parte de longevidade. Então,
quando eu busquei, foi isso que eu escolhi para os dois. Entendi. E qual que é a diferença de uma ração premium, uma ração natural, uma ração super premium natural? Qual que é a diferença entre elas? A gente tem algumas diferenças, né? Hoje essa categoria a Super Premium Natura. A gente tem várias categorias dentro do pet food, né, digamos assim. E quando a gente pensa em Super Premium Natural, ela tem características do alimento Super Premium. Então, em termos de qualidade, de seleção de ingredientes, nutrientes, tudo isso vai estar da melhor qualidade, muito bem pensado para chegar naquilo. E quando a gente fala de natural, ela tem características naturais, né? Então, você vai ter a conservação feita por conservantes naturais, você tem inclusão de carnes, frutas, vegetais, ingredientes funcionais. Então, tudo isso pensado aí para atender a necessidade nutricional, né? Eu acho que esse que é o ponto bem importante. Tudo que é pensado para atender, em termos de nutrientes, o que o pet precisa. Tá. E você falou da longevidade e tal. A longo prazo, qual que é a diferença, né? Tem uma diferença muito grande? Como é que funciona aí essa parte? Então, hoje a gente já tem muitos estudos que mostram que a nutrição tem um papel muito importante para a longevidade. Tá. Né? Então, quando você oferece aí um alimento super premium natural, tem benefícios, rico em antioxidantes, que são aí também parte dessa prevenção, né, de envelhecimento precoce, digamos assim. A gente vê isso muito já na nutrição humana e a gente também agora começa a ter isso para a nutrição pet também. Então, assim, quando você oferece um alimento de qualidade, formulado para atender à necessidade daquela fase de vida, daquela necessidade específica que às vezes ele vai ter, você está oferecendo o melhor para ele. Sim. E com isso você consegue, então, promover saúde através do bom funcionamento do organismo. Sim, são vários benefícios. Vários benefícios, exatamente. Perfeito. E, por exemplo, se eu quiser mudar a alimentação do meu pet, como é que eu faço isso? Eu troco do dia pra noite? Eu tenho que fazer isso aos pouquinhos? Esse é um ponto bem importante, porque a troca, que a gente chama de troca gradativa, ela também está envolvida aí até na aceitação do alimento, tá? Então, não é recomendado que a gente faça do dia para noite, porque quando a gente está alimentando o pet com aquele tipo de alimento, você muda de uma hora para outra, você também muda o tipo de nutriente que você está oferecendo para as células do intestino, que é onde a gente tem aí parte de absorção, né? Uma parte mais científica, mais médica, digamos assim, da coisa. Então, quando a gente oferece um alimento e você troca isso bruscamente, né? Muito, sem adaptar esse intestino, você pode ter, então, por exemplo, vômito e diarreia, que são sintomas que estão associados a esse tipo de mudança. E muitas vezes a pessoa acha que isso está relacionado à qualidade do alimento. Esse alimento não serviu pro meu pet. É ruim. E o pet, quando ele começa a ter esses desconfortos, ele também começa a associar isso ao alimento, né? Então, ele começa a recusar o alimento. Então, quando você faz a troca gradativa, você vai adaptando o corpo a esse novo alimento de uma forma mais gradual. Então, você consegue ter Pra ele se acostumando com a ideia de um novo alimento. De um novo alimento, exatamente. E o organismo também ir entendendo que agora, a partir daquele momento, ele vai receber outro tipo de nutriente. Legal. Eu achei que essa parte gradual era só por conta do pet, né? Eu tenho uma pet e ela é um Shih Tzu e todo mundo sabe que Shih Tzu é super seletivo pra comer. Sim, bastante. Então, eu sempre achei que era mais por conta do cachorro mesmo, da seleção do cachorro do que realmente pro intestino. Eu não sabia que existia essa... tem toda essa parte. E também ajuda na parte de seletividade, né? Tem Sim. animais que são mais, a gente chama de caprichoso, seletivo, né? A princesa. Exato. Então, a gente também tem essa parte que vai ajudar. Mas é muito comum, quando você tem essas trocas, assim, rapidamente, que o animal pode ter algum sintoma aí mais gastrointestinal. Tá. Então, quando você faz a troca gradativa, você minimiza isso, né? Entendi. Lógico que aqui a gente tá falando de um animal saudável, um animal que, né... Que come natural. Exato. Normalmente, sem come problemas. Bem, exatamente. Tá falando de um animal saudável. Então, assim, o que a gente recomenda? Que você vá fazendo isso de acordo com o que tem na recomendação da embalagem do alimento que você vai começar a usar. Legal. Então, no caso de Guabi natural, como que a gente recomenda? Começa com 10% do alimento novo e 90% do alimento antigo. Espera um dia, tá tudo bem. Você passa pra 70% do antigo e 30% do novo. Espera mais um dia, tá tudo bem, tá aceitando, passa pra 50 e 50. Depois você passa pra
30 do antigo, 70 do novo, chegando então também 90 do novo e 10 do antigo, até você chegar em 100% do antigo. Então, dessa forma, você consegue minimizar esse tipo de intercorrência, digamos assim. E depende do cachorro mesmo, essa questão do prazo. Então, de um dia pro outro, pode trocar de 30 para 70, 30 para 70, não, 30 para a gente 50. Tem essa recomendação básica, assim, né, que seria aí a inicial, mas sim, pode mudar. A gente tá falando de organismo, de indivíduo, então, às vezes você pode ter uma mudança, às vezes um indivíduo é mais sensível, então você precisa estender um pouquinho mais. Quando você fala de gatos, às vezes também eles são mais resistentes, então também. Você precisa estender um pouquinho mais. Mas isso é super normal, e aí o médico veterinário que acompanha o pet, ele pode orientar também qual a melhor forma de estar fazendo essa troca. E aí, falando também um pouco do melhor momento para eu trocar essa ração. Tem alguns momentos que são óbvios, né? Então, quando a Nina chegou na minha casa, ela também é resgate. E ela chegou na minha casa comendo ração a granel. Então, eu falei, eu preciso dar uma ração melhor para ela. Eu sei disso, então era um momento muito óbvio para eu trocar. Mas, e quando ela já tá comendo uma comida melhor, eu quero oferecer uma melhor ainda, né? Então, essa questão do natural. Como é que eu sei que é a hora de eu mudar? A gente tem essas trocas que são básicas, que a gente já sabe, né? Então, de filhote para adulto, de adulto para sênior. E às vezes, quando você tem ali uma condição de doença, que você precisa de um alimento coadjuvante para estar ajudando. Mas também pode ser, às vezes, no momento que você já entende mais de alimentação, você tá interessada naquilo e entende que ali é o momento, talvez você queira um pouco mais, você quer fazer uma migração, up de categoria. Então, também seria um momento. Ali, quem vai te ajudar também bastante é o médico veterinário que acompanha o seu pet, porque ele vai te orientar qual o melhor momento de você tá fazendo. Tá. Então, eu acho que... Porque, às vezes, você quer mudar naquele momento, mas talvez aquele momento não seja o adequado pro seu pet. Então, aí a gente tem que aliar tudo. Então, a vontade de melhorar a alimentação, no caso de categorias mais abaixo, se você quiser chegar numa categoria super premium natural. Ou, às vezes, até aquela marca, às vezes, não tá te atendendo no que você precisa. E aí, você quer mudar, enfim. E aí, então, o auxílio do médico veterinário que cuida da saúde do seu pet sempre vai ser o apoio ali que você vai ter. Então, ele consegue te orientar muito bem como fazer e em que hora fazer. Em que momento fazer. Exato. Eu acho que vai rolar esse medo, né? A gente acaba ficando sempre receoso de trocar, porque o cachorro já tá acostumado, o pet já tá acostumado. Então... tem muitas vezes aquela coisa de em time que tá ganhando a gente não mexe, né? Exato. Muito disso, mas às vezes é um momento. Então, às vezes você tá ali, você fala, poxa, eu quero um pouco mais, eu quero melhorar ainda mais aquilo que já tá bom, eu quero melhorar aquilo que tá intermediário, né? Sim. E aí começa, então, às vezes, hoje os tutores são muito instruídos, né? Eles pesquisam muito na internet. E aí, então, nada como uma conversa ali com o veterinário pra entender se realmente ali é aquele melhor momento ou não, vamos esperar mais um tempo. Poxa, ele já tá vacinando, já vai ter aí uma mudança de imunidade mesmo, né? Questão mais fisiológica ali. Será que ali é o melhor momento para mudar a ração? Tô mudando de casa, tô trazendo um animal novo. Será que aquele é o melhor momento para ele? Então, acho que a gente também precisa ter a ciência disso, né? Entender o momento do pet também. Exato, exatamente. Sim, perfeito. E você comentou sobre o intestino, né? Que muda toda essa parte intestinal. E muda o aspecto das fezes também? Isso acontece com frequência? Como é que funciona? Quanto maior a qualidade do alimento que você está oferecendo, melhor vai ser a qualidade das fezes. Por quê? As fezes, ela é aquilo que sobra da digestão, né? Então, se você tá oferecendo ali um alimento que é de boa absorção, que ele vai oferecer o melhor, você também vai ter uma melhor qualidade de fezes. Tá. Perfeito. Inclusive com redução do volume. Hoje a gente tem ingredientes funcionais que a gente consegue aliar para até ajudar a redução do odor das fezes, que também é um ponto bem importante, né? Hoje a gente mora em lugares que são menores. Apartamentos né? pequenos. Exatamente. E hoje, o comum desses apartamentos são serem pontos, né, integrados, né, assim, amplos ambientes, Sim. né. Essa então, coisa bem americana, né, tudo aberto, conceito aberto. Exato. Então, isso também é um ponto que a gente leva, e isso o tutor também leva muito em conta, né, e é um benefício que a gente consegue ter aí com uma nutrição adequada. Perfeito. E em relação a essa troca, quando a gente troca dentro da mesma linha, também precisa ser feita essa transição? Então, por exemplo, o meu cachorro comia salmão e aí agora ele vai comer cordeiro.
eu também tenho que fazer essa transição? Isso depende muito, tá bom? Aqui você tá trabalhando com a mesma marca, né? Então, Tá. a base do alimento, ela sempre vai ser a mesma. Mas você pode ter um pet mais sensível. Então, nesse caso, também seria indicado. Então, varia muito, tá? Então, nada também, mais uma vez, com uma boa conversa com o veterinário pra entender. Sim. Poxa, você já trocou de ração alguma vez e você já teve algum problema? Então, talvez mudar o sabor também seja indicado fazer a troca gradativa. Perfeito, Tá. perfeito. Então, Bia, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu lembrei aqui de uma coisa. Acho que a gente pode explicar, né? Hoje a gente tem diversas categorias dentro do segmento pet food. A gente tá aqui falando bastante do super premium natural, né? Mas a gente tem outras categorias aí também, Sim. né? Então, a gente tem categorias que são econômicas, né? Que é um alimento ali, uma nutrição mais básica. A gente vai ter também uma categoria premium, né? Que eu acho que pode surgir aí algumas dúvidas. Algumas dúvidas. Então a categoria premium, que já é um alimento que ele ainda é mais básico, mas ele começa a ter aí já algumas funcionalidades, então a gente começa a adicionar alguma coisa. E aí a gente chega no prêmio especial aí, que hoje também é uma categoria bastante conhecida pelo tutor dos pets, né? Que é uma categoria que traz aí essa coisa de ter uma alta qualidade, começa a ter os ingredientes que a gente chama de funcionais, que são aqueles ingredientes que a gente adiciona no alimento, que eles nutrem, mas trazem algum benefício para o organismo, né? Mas ele tem a questão de ter um preço aliado aí, né? Um pouco mais em conta, até para ele não ter tantos ingredientes funcionais. Então, ele tem a questão do custo-benefício, é um ponto bastante importante aí para essa categoria, né? Sim. Então. E normalmente a pessoa começa por ela, né? Eu tô saindo Geralmente de uma ração começa normal, com ela. vou um pouquinho mais acima e começa a perceber os benefícios pra daí ir subindo. Geralmente essa jornada que ele começa a ter. Então, tem, às vezes, tutores que já começam direto no super premium e depois migram pro super premium natural. Tem tutores que já pesquisam um pouco mais ou, enfim, naquele momento entendem que o natural já é o mais indicado e já partem direto. Mas, geralmente, tem tutor que começa, né? A maioria começa ali na questão do prêmio especial, que já é um alimento que traz muito isso. Já é um alimento que a gente costuma ver mais no canal especializado ali, então em pet shops, né? Então já começa a ter uma proposta bastante diferenciada e bastante importante em termos nutricionais. Perfeito. E aí, a minha próxima pergunta, ela vai muito de uma curiosidade minha, né? Meu cachorro, hoje ela é adulta, mas assim, se ela fosse filhote, ela pode comer uma ração de adulto? Ou tem muita diferença? Pode comer uma ração sênior? Gato castrado, gato não castrado, tem toda essa diferença de ração. Realmente tem diferença? Tem diferença, tá? A gente tem diferença, sim. A mesma coisa. Eu posso dar minha ração do cachorro pro gato, do gato pro cachorro? Assim, eles têm necessidades diferentes, né? Então, assim, o gato, ele tem uma necessidade que é particular dele, assim como o cão, assim como as fases de vida. Então, o filhote, pensa aqui, ele tá crescendo, então ele tá formando o corpinho dele, né? Então ele precisa de mais nutrientes do que um animal adulto. E na senioridade, ele também vai ter uma necessidade diferente. Poxa, ele é velhinho, ele precisa de um suporte diferenciado, ele tem necessidades que precisam ser atendidas que você às vezes só vai ter nessa fase. Então o ideal é sempre você estar respeitando. Gato castrado, gato adulto, aí acho que é onde a gente tem maior diferença, tá? O gato castrado, ele tem uma redução da necessidade dele de energia, por exemplo. Então, ele castrou, ele acaba ficando mais quietinho, mais sedentário. Se eu continuo usando um alimento que não é adequado para essa necessidade nova dele, ele começa a ganhar peso. E hoje a gente tem muitos problemas com obesidade. Gatos obesos. Exato. E assim, obesidade está ligada diretamente à redução da expectativa de vida. Então, tudo isso é importante. Então, quando a gente vai ali escolher qual o alimento que a gente vai usar naquele momento pro pet, a gente precisa estar levando tudo isso em conta, tá? Então, fase de vida, necessidades, castrado, não castrado, então, tudo isso. Ele tem uma sensibilidade de pele, será que um alimento de adulto é a melhor opção para ele naquele momento? Ou eu preciso de algo mais específico para pele? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Então, tem diferença, sim, tá? De necessidade, de energia, de nutriente, de ingrediente funcional, de tudo. Perfeito, perfeito. E uma outra dúvida também. Às vezes o grão da ração, ele é muito grande, né? Então, tem toda a questão do porte, né? Mas, por exemplo, meu cachorro, ele pode comer um porte menor, porque o grão é menorzinho, né? O grão de filhote é maravilhoso, porque o grão de filhote é bem pequenininho, quase nem mastiga direito. Dá pra fazer isso ou também não? Então, aí a gente começa a ter
outros problemas, né? Então, assim, o grão que você tá chamando, o nome técnico dele é o kibble, né? Então, Kibble, gente. Que chique, kibble. Minha cachorra não aceitou bem o kibble. exatamente. Então, assim, pra gente chegar naquele formato que vocês estão vendo, foi feito todo um estudo por trás. Então, pra entender, pra poder também estimular a mastigação, tá? Então, assim, a digestão do cão e do gato não começa na boca como da gente, tá? Mas é muito importante ter a mastigação. Então, quando eu ofereço uma partícula, né, que é menor do que foi desenhada para o porte dele, a gente pode ter problemas nutricionais? Nem tanto. Mas, por exemplo, pega um cachorro grande que come muito rápido. Ele pode aspirar esse grão, Sim. entendeu? E não mastigar. E ele precisa mastigar. A mastigação, ela traz benefícios, né? Você precisa até para melhorar a parte de digestão do alimento lá no estômago. A gente precisa também, é uma ação mecânica, por exemplo, também ajuda na limpeza dos dentes. Tá. Então, é por isso que é importante a gente estar sempre respeitando isso. Então, Sim. pensa naquele labrador, naquele Pensei neles mesmo, golden. que comem o saco tudo de uma Exato, vez. Ele come muito rápido, né? E isso, inclusive, para cães de grande porte, pode ser uma predisposição, né? Um fator que pode acabar gerando a torção gástrica, que é um problema clínico muito, muito sério para os cães de grande porte. Porque eles comem muito rápido, né? Eles engolem aquilo ali, né? Então, a partícula menor, ele vai engolir sem mastigar, aí ele vai beber um monte de água, depois da refeição, geralmente eles bebem água, Bebem aí ele água. vai sair correndo, e aí você começa a ter problemas mais sérios. Sim. Então, para entender que quando a gente traz as propostas ali das partículas em tamanhos, tudo isso foi pensando já em melhorar também essa parte de apreensão, mastigação da partícula. Tá, tudo pra ele comer com calma. Exato. Chegar certinho no estômago. Exato, assim, a gente sabe que aí também tem uma parte de manejo, que a gente chama de manejo alimentar. O como você vai oferecer esse alimento também é muito importante. Então, não é Sim. só a escolha do alimento, né? Quando a gente fala em alimentar, é importante também a gente olhar o como a gente vai oferecer. Então, aí você tem outras técnicas que você pode estar fazendo para diminuir a velocidade, né? O tempo, aumentar o tempo da refeição, diminuir a velocidade. Então, aí você vai ter comedouros bem específicos para isso. Sim, Mas hoje em dia termos- tem vários, né? Parece um Exato. labirintinho o comedouro. Isso, e aquilo é muito legal para animais que comem muito rápido, né? Então, Sim. para reduzir também. Então, tem essa parte também. Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente tem que pensar nisso também. Não é só a escolha do alimento, o cálculo da quantidade, mas também o como você vai oferecer esse alimento pro pet. Perfeito. E aí, minha próxima dúvida é em relação ao armazenamento, Certo? né? Hoje em dia tem tanto potinho bonitinho pra gente colocar com a carinha do pet e tal. Isso é um problema? A gente tirar da embalagem original e colocar numa outra embalagem só porque ela é bonita? A gente pode fazer as duas coisas. A gente pode guardar nos potinhos que são bonitos, mas é importante também que a gente mantenha na embalagem original, tá bom? A embalagem original, ela também foi desenvolvida para ajudar na conservação, tá? E não só de nutrientes, mas na conservação física do alimento. Então, é importante a gente manter, né? É um alimento Sim. também, né? Então, é importante a gente aqui ter o abrigo da luz, manter em um local seco, tá? E é importante a gente também usar a embalagem original, tá? Até em termos de, poxa, você teve um problema ali com o alimento, você vai conseguir olhar o lote, você vai conseguir ver a validade, tudo isso Sim. é importante. Mas isso também não quer dizer que você não pode colocar dentro da embalagem Bonitinha. Exatamente. Desde que ela não seja transparente, né? Então, essa questão da luz, né, que você falou. Mas você pode colocar a própria embalagem original do produto dentro do pote bonitinho. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Verdade, a gente tá acostumado a abrir e botar no virar, potinho. Mas você pode fazer as duas coisas ao mesmo Sim. tempo. Isso quando a gente tá falando de alimento seco, né? Seco. Quando a gente fala de alimento úmido, aí já é uma outra proposta de conservação, né? Porque o alimento úmido, ele passa por um processo de fabricação diferente do alimento seco. E aí, então, ele não tem a adição de conservantes. Por isso que fechadinho, ele tem ali uma durabilidade bastante alta, né? Geralmente 24 meses. E aberto, 48 horas, ele já não pode mais ser consumido. Na geladeira. E precisa ficar armazenado na geladeira, exatamente. Tá. Tá bom. Perfeito. E, Mayara, mais uma dúvida. Quando a gente vai e olha o catálogo de rações, né? A gente entra no site da Pet Love e vê que tem muitas rações. Como é que eu sei que é a ideal pro meu pet, né? Então, assim, já passei com alguns problemas com a Nina, de questão de alergia. Então, ela teve que mudar por uma ração hipoalergênica. Tem a questão do tártaro também. Eu sei que tem algumas rações que
que ajudam? Então, durante um período de tempo, você dá aquela ração, depois você volta pra original. Como é que eu sei qual é a ração ideal pro meu pet? Então, a gente sabe, né, que hoje a gente tem muitas opções, né? Então, quando o tutor, ele chega ali na frente da loja, né, ele olha e ele fica um pouco perdido. Ele fala, nossa, mas para que serve isso? Para que serve aquilo? O que eu vou olhar aqui, né? Então, ali, quando você tá falando de um animal saudável, óbvio, o veterinário ele sempre vai ser o seu apoio, mas você também tem ali a pessoa que atende, né, que vai te atender ali na loja. Então, ela também pode te ajudar e, através de algumas perguntas, conseguir te mostrar as opções que ela tem. Quando a gente fala de alimentos coadjuvantes, que é tipo esse que você falou, hipoalergênico para alergia, nananã, isso daí a gente pode ser que a gente. Esse daí vem mais com recomendação do veterinário. Tá. Porque ali você tá usando o alimento coadjuvante, nada mais é do que um alimento, né? Uma formulação desenvolvida para auxiliar no tratamento de alguma doença. Então, quem consegue fazer o diagnóstico da doença é o veterinário, então ele que vai conseguir te ajudar, ele que vai te prescrever. E assim, o coadjuvante, ele pode ser usado por um período de tempo, como, por exemplo, usou por 6 meses e depois ele volta para o alimento normal, tá? Assim como também, às vezes, ele vai olhar e falar, poxa, aqui eu não preciso ainda de um coadjuvante, eu posso usar um outro alimento, então aí você tem que ter, né? E hoje a gente também tem aí bastante nutricionista clínico, né, que também tá atendendo, que pode te ajudar. Mas sim, tem muita opção, né? Tem. Então, eu acho que o que a gente tem que ter em mente quando a gente vai ali comprar o alimento é o quê? Pesquisar um pouco antes sobre a marca, a indústria, isso também traz toda essa questão da idoneidade, né, do produto que está sendo oferecido e entender o que o seu pet está precisando naquele momento. Poxa, então é um gato castrado? Então eu preciso de um alimento castrado. É um animal filhote? Então eu preciso de um alimento para filhote. Sim. E ali entender qual é a melhor opção, né, juntos, que vai atender tanto o pet quanto o tutor. E a gente tá conversando bastante sobre a ração seca. E eu queria entender, porque eu tô vendo aqui do meu lado, várias rações úmidas, né? Meu noivo tem gato, e assim, é pegar no armário a ração que ele já sai correndo porque ele ouve o barulhinho, né? Então vamos lá. Essa ração úmida vicia mesmo? Certo. Então, não vicia. Tá bom? Até muito pelo contrário. Gato, ele tem um período de socialização que acontece na infância dele. Se você não acostuma o gato com diferentes texturas nesse período, dificilmente ele vai aceitar o alimento úmido quando ele for mais velho, tá? Porque o gato, ele tem uma tendência a ficar ali muito acostumado com se você oferece só um tipo de textura de alimento nesse período de socialização ali na infância dele, ele tem essa tendência a gostar tanto daquilo que ele não quer outras texturas. E assim, o alimento úmido, ele é um fator muito importante, tá? Para cães, para gatos, mas principalmente para gatos, por conta da questão de hidratação. Então, o gato, ele é um animal que ele vem aí de uma descendência mais desértica, né? Então, quando ele, né, antes, aqui a gente tá falando lá da história evolutiva, né? Então, ele tinha sede, mas nem sempre ele procurava uma fonte de água, porque região desértica não tem isso disponível. Não tinha tão fácil. E ele trouxe isso pra atualidade, digamos assim. Então, mesmo ele sentindo sede, nem sempre ele vai buscar uma fonte de água. E aí, o que acontece? Se eu não bebo água, não faço xixi, porque se eu fizer xixi, eu vou desidratar. Líquidos, Exatamente. sim. Então, por instinto de sobrevivência e tudo mais, ele acaba retendo a urina e aí a gente começa a ter as famosas pedrinhas na bexiga, que é um problema muito comum para gatos. E assim, a melhor maneira da gente estar ajudando na prevenção disso, falar de saúde urinária, a gente tem que associar ao sachê. Porque o sachê, ele tem uma alta umidade, então ele vai, né, ele tem uma quantidade de água. A gente tem muito mito ainda relacionado ao alimento úmido, tá? Sim. Muita gente acha que é muito gorduroso, tem muito sódio, e na verdade não. O alimento úmido, ele foi desenvolvido para atender a necessidade do pet também, tá? Então, ele vai ter a quantidade de nutrientes adequadas para aquela fase de vida que você tá falando. E a melhor maneira de você aumentar o consumo de água é colocando o sachê junto. Isso. E você pode dar só a ração úmida, por exemplo? Ou precisa misturar as duas? Uma refeição faz com a úmida, uma refeição faz com a seca? Tudo vai depender da proposta, né? Do tipo de alimento que você tá usando, úmido. Então, existem alimentos que são completos, existem alimentos que são complementos alimentares. Então, se é um alimento completo, você pode sim utilizar só o alimento úmido. Senão, você precisa fazer esse mix do alimento seco e do úmido. Hoje, o mais comum é a gente ver esse mix, né? Então, usa uma parte da alimentação
seca e também coloca o úmido junto. E tudo vai depender a frequência, a quantidade, além, claro, de calcular ali a necessidade de calorias que o pet precisa, né? Porque também tem um mito bastante relacionado aí, alimento úmido, é o quê? Eu coloquei o sachê e aí o meu pet ganhou peso. Então, o culpado é o alimento úmido. Tá. Na verdade, o alimento úmido não é o culpado, porque o alimento úmido, ele, né, tem calorias ali adequadas. Você pega, por exemplo, um sachê de guapi natural, que é o que a gente tem aqui, ele tem baixíssima caloria. Só que se você não desconta isso do alimento seco, você tá dando caloria a mais. Sim, o dobro de calorias. Exatamente, você tá dando mais calorias. Então, você precisa fazer ali o cálculo correto, né? Precisa entender direitinho. E aí, você consegue fazer, então, também depende da preferência do pet. Porque tem pet que não gosta tanto da textura. Então, você precisa associar isso. Então, quando você vai pensar, fazer a dieta ali do pet, você precisa também entender, poxa, esse pet, se eu oferecer esse alimento, ele gosta, ele gosta dessa textura, ele prefere junto, ele prefere misturado ou ele prefere cada um no seu potinho. Então, tudo isso também tem que ser levado em conta pra gente poder ter a aceitação do alimento e todos os benefícios que a nutrição pode trazer. Perfeito, eu tô repensando todos os momentos em que eu usei o sachê como petisco, né? Eu falava, é só um petisquinho, foi bonzinho, ficou comigo. Não tem problema, desde eu dava que de petisco, mas daí logo em seguida eu dava ração pra ele comer. Tipo, agora tá na hora de você jantar, então tá aí. Então, você pode fazer isso, tá? A gente sabe que alimentar também é uma forma de aproximar o tutor do pet. Mas você precisa fazer isso da forma correta, só isso. Calculando, você consegue fazer tudo. Olha, em minha defesa, o gato não engordou, ele está ótimo, tá? Então tá tudo certo. Foram momentos específicos. Então tá tudo certo. E aí, eu até falei, né, essa questão do petisco, né? Eu sei que cria uma relação muito forte, né? A questão da gente alimentar. Nós, humanos, a gente tem muito a questão emocional ligada ao alimentar. Então, a gente sai pra comer, a gente vai comemorar, a gente vai sair pra comer. A gente tá triste, a gente quer comer. A gente quer fazer novos amigos, a gente sai pra comer. Exatamente. Então, a alimentação tá muito ligada ao nosso emocional. E isso também se aplica aos pets. Eles também sentem essa conexão com a gente em relação à comida, né? Porque eu falo, a gente faz pra agradar e a gente sente que eles estão gostando, né? Sim. A gente também tem, né? Hoje a gente tem uma relação, a gente tem famílias multiespécies, né? A gente tem uma relação muito mais próxima do tutor com o seu pet hoje do que a gente tinha alguns anos atrás. Então, hoje, muitas famílias não têm filhos e têm pets, né? Então, o pet passou a ser parte da família e não mais aquele animal que ficava no quintal pra ser o guarda... O cão de guarda. Exato, entendeu? Então, a gente teve uma mudança na mentalidade também dos tutores. Então, isso também é muito importante. E isso que você falou, a alimentação, ela é uma forma de expressar a afetividade, né? De mostrar carinho, amor. E assim, não tem problema a gente fazer isso com os pets também, tá? Desde que a gente faça da maneira correta. Eu acho que esse que é o ponto aqui. Então, a gente precisa ter os cálculos. Então, poxa, eu quero dar, não tem problema, tem como contemplar, tem como a gente fazer isso, mas da forma correta. Então, é muito legal, assim, né? O tutor, ele sente prazer em alimentar. Sim. Muitas vezes ele quer compensar aquele dia todo que ele passou fora, ou aquele dia que ele teve que ficar até mais tarde no trabalho, ou que ele se atrasou por algum motivo, e ele quer compensar o pet, e ele vê o pet comer bem o alimento que ele oferece, é muito legal, Com né? certeza. Ele também se sente, faz aquele carinho. É um carinho no nele, coração, exatamente. sim, com certeza. E a gente consegue fazer isso também, então, pros pets. Quando você oferece um alimento que o animal gosta, que o animal come ali, né, com prazer e tal. Eu acho que aqui tem um ponto também que a gente precisa entender. Quando você fala de um alimento super premium natural, a gente tá falando de um alimento que, com uma pequena quantidade, já supre o que o animal precisa. Então, muitas vezes, ele vai comer pouquinho, tá? E aí, a pessoa acha que ele não tá gostando do alimento. E, na verdade, ele já comeu aquilo que ele precisa. Tá satisfeito. Exato. Ou então, a pessoa, é muito pouco, vou pôr mais um pouquinho. Mas precisa entender que aquele pouquinho já é o que ele já atende tudo que ele precisa. E mais do que isso, a gente tá dando coisas a mais. E a gente começa a ter as questões aí de tendência a ganho de peso e tudo isso. Então, isso também é um ponto importante. Então, poxa, tem como você usar o sachê, por exemplo, para aqueles cachorrinhos que são mais seletivos para comer. Às vezes você coloca ali um pouco do alimento úmido e ele... Vai que vai. Vai que vai, porque ele gosta dessa textura. E aí o tutor também fica feliz de ver ele comer o alimento com prazer, né? Ali, comer aquilo. Então, tem cachorro que às vezes gosta da crocância do alimento seco. Aí ele pega, mastiga, ele olha pro tutor como quem diz, olha, eu tô comendo. Então, tá vendo? tem Olha essa aqui. troca também entre eles, Sim. né? Então, isso é bem importante. E aí, em termos assim, poxa, como que eu vou alimentar? Como que eu crio uma rotina de alimentação? Isso também é importante
importante, né? E aí, a rotina de alimentação do pet, ela precisa também atender a necessidade do tutor. Hoje em dia, a gente sai, eu saio às 7 da manhã e volto às 6 da tarde para casa. Como que eu alimento meu pet, né? Poxa, a mesma forma como eu faço ali o manejo do meu cão, é a mesma que eu faço pro meu gato? Eles comem da mesma forma? Então, a gente também precisa entender um pouco isso para determinar como eu vou criar essa rotina de alimentação, que é importante pra gente e é importante pra eles também. Que se adapte aos dois, né? Tanto se adapte aos tutor dois, exatamente. quanto ao pet. Por exemplo, é muito importante que você tenha uma pessoa que faça essa questão da alimentação e que essa pessoa se comunique com o resto da família, dizendo, olha, eu já coloquei comida pro meu pet. Porque senão o que acontece? O pet vai lá, come a comida, aí vem outra pessoa, ele vê pede o pote mais um vazio, pouco. ele pede mais um pouco, coloca mais. E aí você começa a ter, então, erros aí também Sim. nessa questão. Jantou 3 vezes o pet. Exatamente. Então, aquilo que ele já tinha que comer durante o dia, ele já comeu na primeira refeição. Em uma tacada só. Exatamente. E aí a gente começa a ter problemas. Então, hoje, essa questão de sobrepeso, obesidade, é um ponto muito importante de atenção para os pets também, tá? Hoje a gente pode dizer que a obesidade é a doença nutricional de maior incidência. Então, é um ponto de atenção também para eles. A gente tá falando aqui de obesidade em pet. A Pet Love tá produzindo agora uma websérie falando sobre obesidade em pets. E, gente, nossa, que legal. Ainda não saiu, mas aguardem que vai sair. Já se inscrevam aqui no canal. E assim, spoiler. Tem um gato que tem 11 quilos. Nossa. Ele parece um pernilzinho, juro. Então, assim, me conta um pouco. Como é que a gente consegue prevenir isso? E como que a ração natural, super premium natural, consegue ajudar nesses casos? Então, a gente precisa sempre estar adequando a quantidade à atividade física. Tá, acho que os 2 pontos que a gente tem aí para prevenção de obesidade é isso. Usar a quantidade adequada, um alimento adequado com quantidade adequada e associar a atividade física. Não foge muito do que a gente faz de obesidade como humano, gente. Exato. Sim. Então, a gente precisa estar associando isso. Então, são pontos bem importantes. Mas como que eu vou estimular um gato a se exercitar? O gato é um animal mais solitário, digamos assim, né? Mas assim, nada impede que você faça um enriquecimento ambiental aí, que é muito importante. Então, colocar lugares para ele subir e descer, né? Estimular ele com brinquedos que ele goste. Então, brinquedo que simule caça, para ele se movimentar. Então, esse é um ponto bem importante. Mas usar um alimento adequado é uma das chaves aí, tá? Não só o alimento adequado, mas na quantidade adequada. Então, poxa, tá ali recomendado 70 gramas por dia. Mas o gato come o dia todo. Então, não coloca 70 gramas de uma vez. Coloca 35 de manhã, deixa aquele alimento ali pra ele comer. O ideal sempre, seja gato, seja cão, não é deixar o alimento exposto, tá? Porque a gente sabe que o alimento exposto, o cachorro comer um pouquinho, fica saliva em contato com o ar, isso pode acabar... Começa a ter oxidação. Começa a ter perda de nutrientes, começa também a ter... Aumenta a questão de proliferação de bactérias e tudo mais. E até de bichinho, né? Porque vem formiguinha, você vai atrair, vem exato. coisinha. Exatamente. Sim. Então, o ideal não é esse. Mas poxa, eu saio, não tenho como. Bom, então, vamos tentar usar ali, né, algo que previna isso também. Não deixar vir bicho, né? Poxa, imagina a casa, deixar o alimento no quintal, né? A chance de atrair roedor, essas coisas é muito grande. Então, Sim. isso é um ponto bem importante também. Então, e dá pra deixar... alimento natural, natural não, ração úmida também? Não é o ideal, porque você tá falando de um alimento que tem mais umidade. Quanto mais umidade, maior a chance dele ter ali a proliferação de bactéria em contato com o ar, né? Então, o ideal eu misturei a textura úmida e seco, ofereço, não comeu, eu recolho. Jogo fora. Tá? Isso, e descarto o que ele não comeu. Mas assim, é muito difícil ele acabar não comendo ali na hora que você oferece, quando você fala dessa gesta. Não, e principalmente acho que o que você comentou, né? Essa questão da rotina. Então, se o pet tá acostumado a comer de manhã e à noite, ele vai ter fome nesses momentos. Exato, e assim, você também começa a criar essa rotina e ele começa também a entender que aquele é o horário dele de alimentação, né? Mas eu tenho 2 pets, eu preciso... Gente, aí a gente precisa colocar um no lugar, outro no outro, porque um não vai comer a comida do outro. Você pega um animal, por exemplo, que tá em tratamento de obesidade, ele geralmente é guloso, então se você coloca 2 alimentos ali diferentes, a chance dele ir lá e comer o do irmão é grande, E né? o irmão ficar passando fome. Exato, e ele enchendo o ganhando. buchinho. E aí, não tá perdendo peso. Porque tem alguma coisa falhando ali, né? Então, isso tudo também tem que ser pensado, tem que ser estruturado. E aí, assim, quem determina essa rotina é o tutor. Então, também tem que ser adequado à rotina dele, né? Então, não adianta a gente querer fazer um plano alimentar mirabolante. Maravilhoso no papel e que não funciona na realidade. Exato. É a mesma coisa pra gente, Sim. né?
Então não adianta nada você ir lá na nutricionista, ela mandar você comer... 2 alfaces e uma Exato, se você castanha não de caju. gosta. Ou você fica com fome, ou você não gosta, enfim. Sim. Então, tudo isso precisa ser pensado também específico, né? Individual para cada pet. Levar em conta também essas características e necessidades individuais. Doutora Mayara, muito obrigada por ter vindo. A gente falou de muitas coisas. A gente falou de ração super premium natural, ração super premium, qual que é a diferença entre elas. A gente falou de rotina, da conexão do humano com o pet e a comida. Falamos de pet obeso. E eu queria muito te agradecer por ter vindo e por ter tido esse papo super legal aqui com a gente. Imagina, Bia, eu que agradeço, né, em nome da Guabi Natural, de estar aqui, poder estar falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que é a alimentação, a nutrição dos pets. Esse episódio foi patrocinado pela Guabi Natural. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque tem muitos outros conteúdos legais. Já deixa seu like no vídeo. E tem dúvida sobre outra coisa? Coloca aqui nos comentários. Quem sabe a gente já não faz o próximo vídeo. Pet Love!